Nessa videoaula, nós vamos estudar soluções aquosas. Soluções aquosas está dentro do conceito de dispersão. A importância do estudo de soluções aquosas está, por exemplo, no tratamento de água e de esgoto no nosso dia a dia. Vamos lá, pessoal! Dispersão são sistemas onde eu tenho um soluto ou vários solutos disperso em um solvente, dissolvidos, dispersos no solvente. A dispersão pode ser sólida, líquida ou gasosa. Nós vamos ver aqui a dispersão líquida. Entre os tipos de dispersão, nós temos as suspensões, aonde as partículas são extremamente grandes, elas podem ser vistas a olho nu. Trouxe aqui para vocês água e solo. Então, a hora que eu incido uma luz polarizada, o laser, sobre a suspensão, ocorre então o espalhamento dessa luz polarizada. Esse espalhamento ele ocorre devido às partículas presentes aqui, ao tamanho das partículas que espalham então a luz polarizada. Na suspensão a luz não chega nem a atravessar aqui a suspensão, não chega nem do outro lado do becker. Já nos coloides, onde eu tenho um tamanho intermediário entre as suspensões e as soluções, nos coloides, quando eu incido uma luz polarizada, um feixe de luz polarizado, né? Que esse aqui é o efeito Tyndall, né? Ocorre então a difração, ocorre o espalhamento da luz polarizada sobre o coloide. Como as partículas têm tamanho intermediário entre as suspensões, nos coloides eu posso observar então que ela quase atravessa o coloide, né? Completamente diferente então das soluções, onde eu trouxe aqui uma água potável. A hora que eu incido uma luz polarizada sobre soluções, a luz polarizada atravessa completamente as soluções, porque o tamanho das partículas é muito pequeno, é da ordem de 1 nanômetro. A seguir, no conceito de dispersões, nós vamos estudar um pouquinho sobre o conceito de suspensões, coloides, soluções aquosas e vamos fazer alguns exercícios relacionados ao assunto. Nas suspensões, como a gente viu, de água e solo, onde as partículas são extremamente grandes, onde elas podem ser vistas a olho comum, quanto ao tipo de separação em relação à filtração, eu posso separar o soluto do solvente a partir de uma filtração comum. Posso ver as partículas também macroscopicamente a olho nu ou a partir de um microscópio, né? Quanto à técnica da microscopia, com um microscópio comum eu já consigo ver o soluto, as partículas do solo dissolvidas em água, porque essas partículas possuem tamanho maior que 1000 nanômetros. Já nos coloides, eu trouxe um exemplo aqui, a gelatina. Como exemplo de coloides, temos também a fumaça, o chantilly, a pérola, as tintas. Quanto ao método de separação das partículas dos coloides, né? Quanto à filtração, o soluto só pode ser separado por ultrafiltração. A ultrafiltração é constituída de uma sequência de filtros, né? Onde esses filtros possuem membranas com alto poder de retenção do soluto, porque as membranas desses filtros, elas possuem
poros muito pequenos. Determinadas membranas são capazes de reter vírus, bactérias e patógenos, então depende do tamanho do poro da membrana utilizada na ultrafiltração. Quanto à microscopia, as partículas dos coloides podem ser vistas no ultramicroscópio, porque essas partículas elas possuem, então, tamanho de 1 a 1000 nanômetros. Finalmente, nas soluções, eu trouxe como exemplo aqui a água e o sal de cozinha, né? O NaCl, totalmente dissolvido em água, formando um sistema homogêneo. Então, o soluto, no caso aqui o sal dissolvido, mais o solvente, que é a água, forma então a solução. A solução é a combinação de soluto mais solvente. Nós temos aqui uma solução aquosa porque o solvente é a água. Quanto à técnica de separação envolvendo a filtração, eu não consigo separar as partículas do soluto dissolvidos no solvente, dissolvido na água. Quanto à técnica de filtração, porque eu consigo separar o soluto do solvente por outra técnica, como por exemplo a destilação ou a evaporação. Eu consigo então separar o sal da água pela destilação. Mas quanto à técnica de filtração que é utilizada nessas definições aqui envolvendo dispersões, no caso solução, quanto à técnica de filtração, eu não consigo separar soluto e solvente. Quanto à técnica da microscopia, eu consigo hoje ver, né, através do microscópio de tunelamento, então, deformações na superfície, envolvendo, então, o tamanho do átomo, porque as partículas em soluções ou misturas, né, ou ligas metálicas, né, essas partículas são do tamanho do átomo, são partículas menores que 1 nanômetro. 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro, são partículas do tamanho do átomo. Tudo bem? Uma das classificações de soluções aquosas é quanto a quantidade de soluto dissolvido no solvente, no caso aqui a água. A solubilidade, como vocês já aprenderam, é a quantidade máxima de soluto dissolvido em uma determinada quantidade de água em uma determinada temperatura, porque a temperatura influencia na solubilidade de sais, de sólidos, de gases. No caso aqui, eu trouxe como exemplo o cloreto de sódio, NaCl. Então, a solubilidade do NaCl ou CS, coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, é igual a 36 gramas por 100 ml, aqui poderia ser 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, nessa temperatura, se eu dissolver 20 gramas do cloreto de sódio, do soluto, em 100 ml de água, eu vou ter uma solução insaturada, ou seja, a quantidade de soluto está menor do que a quantidade máxima que eu poderia dissolver, né? Se eu dissolver 36 gramas de soluto, ou NaCl, em 100 ml de água, 25, claro, né? Então, eu estou dissolvendo a quantidade máxima que 100 ml aguenta do soluto. Então, essa solução é denominada de saturada. Finalmente, então, se eu dissolvo uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade, se eu dissolvo 40 gramas de soluto do NaCl em 100 ml de água, como 36 gramas estão totalmente dissolvidos, eu vou ter 4 gramas como corpo de fundo e essa solução é denominada saturada com corpo de fundo.
Para recordar a solubilidade, eu trouxe aqui algumas curvas de solubilidade de alguns sais. No eixo Y, eu tenho a solubilidade dos sais por 100 gramas de água e no eixo X eu tenho a temperatura em graus Celsius. Esse gráfico está me mostrando a influência da temperatura sobre a solubilidade ou coeficiente de solubilidade desses sais. Nós podemos observar que o aumento da temperatura está levando a um aumento na solubilidade dos sais. Esse aumento é linear para o nitrato de sódio, aqui a curva laranjinha. Ele é exponencial para o nitrato de potássio, curva rosa. E ele é um pouquinho mais lento para a curva roxinha e preta, relacionada, referente ao dicromato de potássio e ao clorato de potássio. Vamos ver um exemplo prático. Segundo o gráfico ao lado de solubilidade, calcule a massa de dicromato de potássio em gramas para saturar 70 gramas de água a 80 graus Celsius. Saturar 70 gramas quer dizer colocar a quantidade máxima de sal em 70 gramas de água a 80 graus. Bom, vou no eixo X, pego a temperatura de 80 e caminho até a curva do dicromato de potássio, aqui roxinha, e caminho para o eixo Y para fazer a leitura do coeficiente de solubilidade. Então, nós temos a 80 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio é 60 gramas do sal por 100 gramas de água. Com isso, eu posso montar uma regra de 3. 60 gramas do sal está para 100 gramas de água. Em 70 gramas de água, eu tenho X gramas do sal de dicromato de potássio. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho que 42 gramas de dicromato de potássio satura completamente 70 gramas de água a 80 graus Celsius. Aqui nós vamos ver como se prepara uma solução aquosa, uma solução em água. Por exemplo, eu quero preparar 250 ml de uma solução de hidróxido de sódio com concentração 16 gramas por litro. Bom, 16 gramas está para 1 litro, está para 1000 ml, 250 ml está para X, eu calculo então a massa de hidróxido de sódio da base que deve ser transferida para o balão. Vou até uma balança analítica e faço a pesagem de 4 gramas. Posteriormente, eu dissolvo esses 4 gramas em água, né? Então, até dissolver completamente 4 gramas, posteriormente, eu faço a transferência dessa solução de hidróxido de sódio dissolvida para um balão volumétrico de 250 ml. Completo o volume do balão até o menisco, que é a marca que indica o volume do balão, né? A marca do fabricante. Fecho o balão, faço a homogeneização da solução, balanço, agito, né? E, finalmente, então, eu vou ter uma solução de 16 gramas por litro. Posteriormente, vamos trabalhar, então, com essas concentrações comum e molaridade que caracterizam as soluções aquosas. Uma das maneiras de se caracterizar as soluções é pela concentração comum. A concentração comum é uma grandeza, é uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Vamos ver uma aplicação prática dessa fórmula, né? Por exemplo, 200 gramas de KOH, de hidróxido de potássio, ao serem dissolvidos em 800 ml de água, forneceram 840 ml de solução. Calcule a concentração da solução expressa em gramas por litro e gramas por centímetro cúbico. Bom, a massa do soluto é 200 gramas. O volume da solução é 840 ml. É só dividir um pelo outro. 200 gramas dividido por 0,84, porque
1 litro equivale a 1000 ml, 840 ml vai equivaler a 0,84 do litro, ou seja, ando 3 casas para a esquerda. O resultado dessa conta é 238 gramas por litro. Eu tenho que saber também que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, é só dividir 200 gramas por 840 ml, que equivalem a 840 centímetros cúbicos, e o resultado dessa conta é 0,238 gramas por centímetro cúbico. Outra maneira de se caracterizar as soluções é pela molaridade, né? Essa grandeza ela é a relação entre o número de mols do soluto sobre o volume em litros da solução. Vamos ver um exemplo prático. A Anvisa estuda a proibição da venda da subtramina no Brasil. Trata-se de uma substância na forma de cloridrato de subtramina hidratado, utilizada no controle de peso. A solubilidade da subtramina é de 2,98 mg por mililitro de água. Assim, uma solução aquosa de subtramina tem aproximadamente uma concentração em mol por litro de... Ele me deu o dado da massa molar da subtramina, que é 298 gramas por mol. Bom, vamos lá então. Eu tenho que a subtramina ela tem 2,98 miligramas por 1 ml. Miligrama é 10 a menos 3, ml é 10 a menos 3. Um da grama, outro do litro. Como o miligrama está no numerador e o ml está no denominador, eu posso cortar o mili, ficando com uma concentração, então, 2,98 gramas por litro. Agora, eu preciso transformar esse 2,98 em mol, porque daí eu fico com a concentração mol por litro. Bom, 1 mol de subtramina contém 298 gramas. 2,98 que está para 1 litro contém X mol. Eu transformo então a grama em mol a partir da massa molar. A concentração molar dessa solução então é 0,01 mol por litro. O último parâmetro que nós vamos estudar é a densidade da solução. A densidade de uma solução ela é dada pela massa da solução, que é a somatória da massa do soluto mais massa do solvente, dividido pelo volume da solução, que é o volume total também, é o volume do soluto mais o volume do solvente. Vamos ver um exemplo prático. Uma solução cuja densidade é igual a 1,25 gramas por centímetro cúbicos foi preparada pela adição de 160 gramas de Ki, iodeto de potássio, em 760 ml de água. Determine a concentração dessa solução expressa em gramas por decímetro cúbico dado. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ele quer que eu calcule a concentração da solução. Concentração da solução é dada pela massa do soluto dividido pelo volume da solução. Eu tenho, a partir da densidade da água, eu tenho como transformar 760 ml de água em 760 gramas de água, uma vez que a densidade da água é 1. Com isso, eu posso calcular a massa da solução, que é a massa da água, 760 gramas, mais a massa do soluto, que é 160 gramas de Ki. O resultado dessa somatória é 920 gramas. A partir da densidade e da massa da solução, eu posso calcular o volume da solução, isolando então o volume da solução na fórmula densidade é massa sobre o volume. Eu fico que volume da solução é massa da solução dividido pela densidade. Fazendo a substituição, a massa da solução é 920, acabei de calcular.
A densidade é dada no exercício 1,25 gramas por centímetro cúbico. Fico com o volume da solução igual a 736 centímetros cúbicos. Mas, sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, eu posso concluir que 1 centímetro cúbico equivale a 10 elevado a menos 3 do decímetro cúbico. Portanto, o volume da solução de 736 centímetros cúbicos passa então a ser 0,736 decímetros cúbicos. Agora é só substituir na fórmula massa do soluto 160, volume da solução 0,736. Fazendo essa conta, eu tenho que a concentração da solução equivale aproximadamente a 217,4 gramas por decímetros cúbicos. Desta maneira, nós terminamos essa videoaula sobre dispersão, particularmente soluções aquosas. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!